Os tucanos expulsaram do partido Joyce Hasselmann, que a partir de hoje é ex-deputada federal. E a gente vai saber mais sobre os bastidores dessa informação. Repórter Beatriz Manfredini traz os detalhes. Ela já foi expulsa e agora o mandato dela também acabou, não é isso? É isso, Thiago. O mandato dela terminou hoje, né? Até ontem, então, Joyce Hasselmann era deputada federal e agora, então, o que acontece é uma espécie de briga entre a ex-deputada e o PSDB aqui de São Paulo. Eles estão trocando farpas já há algum tempo e isso, inclusive, teria motivado essa expulsão. Joyce Hasselmann, nos últimos tempos, ela vem responsabilizando em diversas entrevistas e falas o PSDB por não ter conseguido se eleger no ano de 2022. E ontem, então, por volta das 5 horas da tarde, o Diretório Municipal do PSDB aqui de São Paulo soltou uma nota dizendo que estava convocando uma reunião interna para discutir a expulsão dela do partido ou não. Nessa nota, o Partido Tucano diz o seguinte, que a parlamentar estava fazendo comentários que desrespeitam a ética e a integridade do partido, agindo com incoerência e com imprudência. Então, eles convocaram essa reunião para a parte da noite de ontem e pouco depois dessa convocação, mais ou menos uma hora depois, por volta das 6h30 da tarde, a própria ex-deputada federal veio até as redes sociais comunicar que ela estava se desfiliando do PSDB. No Twitter, ela postou a seguinte mensagem: acabo de comunicar ao presidente estadual do PSDB minha decisão de deixar o partido. Entrei no PSDB com a vontade de ajudar na renovação do partido e na construção de um novo PSDB. Infelizmente, não foi assim. Agradeço aos colegas e ao PSDB por esse breve tempo juntos. Lembrando que Joyce, ela se filiou ao PSDB em outubro de 2021, depois de romper ali com a base de Bolsonaro, na qual ela foi eleita em 2018. Aí, então, ela publicou isso por volta das 6h30 da tarde, dizendo que tinha pedido a desfiliação e pouco depois, às 8 horas da noite, o Diretório Municipal do PSDB trouxe a decisão, então, unânime, de acordo com a nota do Partido Tucano, de expulsão. Então, ela publicou essa desfiliação enquanto essa reunião já estava aí para acontecer, enquanto a discussão da expulsão dela já estava pautada. E aí o PSDB diz o seguinte, então, que decidiu pela expulsão por unanimidade e porque ela está fazendo comentários que não condizem com os princípios éticos e morais que norteiam o partido. Além disso, o PSDB diz ainda que ela foi alvo de diversos pedidos de impugnação desde que se filiou, então, em outubro de 2021, e que a postura arrogante e a forma como ela tratava pautas importantes do PSDB estavam dando desconforto aos tucanos, que são tucanos por convicção e não por conveniência. É isso que diz a nota do Diretório Municipal do PSDB. O diretório que é presidido por Fernando Alfredo, a quem Joyce atacou mais tarde nas redes sociais, criticou ele logo depois dessa decisão, então, do partido. Joyce Hasselmann veio mais uma vez ao Twitter por volta das 10 horas da noite de ontem e disse o seguinte: esse menino que preside a provisória do PSDB Municipal de São Paulo deve ter algum problema mental grave. Ela se refere, então, a Fernando Alfredo, presidente do diretório. Depois que eu pedi desfiliação do partido, ele resolveu me expulsar. Ficou no veneno o rapaz, calma cocada, escreveu Joyce. O fato, então, é que mesmo com essa troca de farpas mútua aí, né, entre Joyce Hasselmann e as notas oficiais do PSDB, ela deixa, então, oficialmente o partido, pediu desfiliação, foi expulsa do PSDB. E é a segunda pessoa, a segunda filiada que o Partido Tucano perde aí nesses últimos dias. Lembrando que no último domingo, a senadora Mara Gabrilli pediu a desfiliação, né? Agora ela faz parte do PSD de Gilberto Kassab. Então, os tucanos aí enfrentando uma série de pequenos problemas e desfiliações pontuais nesses últimos dias, Thiago. O clima esquentou nas redes sociais, Beatriz Manfredini, com essas informações, o bastidor da saída de Joyce Hasselmann do PSDB. Até já, Beatriz. Dia dos nossos comentaristas, Roberto Mota, começando por você. Joyce, que teve uma boa eleição em 2018, em 2022 teve uma má votação, obviamente ficou fora do Congresso Nacional e agora vem essa polêmica. E o PSDB também vai murchando, né, Mota?
Tiago, eu acho que isso faz parte de um cenário de reacomodação, reformulação das forças políticas no momento atual, né? O Brasil de 2023 é muito diferente do Brasil de 2018. O brasileiro hoje, só para citar uma grande diferença, está muito mais interessado e mais bem informado sobre o que acontece na política. Eu percebo isso todos os dias na minha conversa com as pessoas das mais variadas origens e profissões. O brasileiro hoje acompanha atentamente o que está acontecendo. Aconteceram muitas decepções com parlamentares políticos que foram eleitos em 2018, prometendo várias coisas, pegando carona naquela onda. Acho que é justo a gente descrever, era um meio a meio aí de liberalismo com conservadorismo. Muita gente não tinha a mínima ideia do que era aquilo, mas, né, dizia lá meia dúzia de palavras, colava na figura de alguém e conseguia se eleger com uma votação extraordinária. Isso aconteceu com várias figuras que começaram já 2019 decepcionando os seus eleitores. Eu estou falando nem só no nível federal, eu vi isso acontecer aqui no Rio de Janeiro também no nível estadual. E isso tem um preço, né? Quando o eleito perde a confiança do seu eleitor, o decepciona e, às vezes, em casos extremos, até vai na direção totalmente contrária da que prometia quando estava em campanha, um dia essa conta chega. A Joyce perdeu mais de 1 milhão de votos de uma eleição para outra. Amanda Klein, um minutinho, por favor. E o futuro do PSDB, hein? Então, aproveitando a última frase do Mota, acho que essa conta chegou tanto para a Joyce quanto para o PSDB. O PSDB está com uma bancada raquítica, nanica. No Senado tem 3 senadores. Perdeu a Mara Gabrilli, que era um expoente, uma referência no partido. Na Câmara dos Deputados, formou uma federação com cidadania. Eu estava olhando esses números agora. Elegeu 18 deputados nessa federação com cidadania. Ou seja, quando você soma as duas bancadas, em 2018, já tinha diminuído muito a sua representação na Câmara, mas tinha 29 deputados, contava com 29, ou seja, um partido cada vez mais esdrúxulo. Ontem teve que divulgar uma nota da Câmara dos Deputados criticando os senadores que anunciaram apoio a Marinho. Dos 3 senadores do PSDB, ninguém vai votar no Rodrigo Pacheco. Isso contraria, por exemplo, Aécio Neves, que é um tucano de Minas Gerais e se aproximou do Rodrigo Pacheco nos últimos meses, nos últimos anos. Então, quer dizer, é um partido sem ideologia, que ficou com 3 grandes expoentes, na verdade, que são os governadores, né? O Riedel, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, a Raquel Lira, e é isso. Então, essa é a esperança do PSDB para se renovar, porque tem 3 governadores jovens, promissores, bons quadros, que podem se tornar futuros candidatos ou à reeleição nos seus estados, ou então mesmo à presidência da República, mas parece que toda a esperança de futuro do PSDB repousa aí. Você vai ter uma mudança agora na direção nacional do partido, sai Bruno Araújo, assume Eduardo Leite, que já tinha vontade de ser candidato a presidente em 2022. Vamos ver se o partido será capaz dessa renovação, mas por enquanto o PSDB virou uma colcha de retalhos e uma sombra do que já foi um dia.